Presença do Espírito Santo aqui nessa manhã. Glória a Deus, queremos mais do Espírito Santo, amém, igreja? Queremos mais do Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Meu Deus, quase que eu caí aqui em cima. Com o poder de Deus aqui, meus irmãos. Glória a Deus, bom dia. Fala assim pro seu irmão que a paz de Jesus esteja sobre você. Em nome de Jesus, bom dia a todos que estão online, vocês estão aí conectados, pega esse link agora, encaminha para o máximo de pessoas, para que nós possamos juntos proclamarmos o Evangelho, essa mensagem bíblica, e que você receba todo o poder e unção do Espírito Santo aí onde você está. Todos vocês que estão aí como igreja online nesse momento, recebam poder de Deus, ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue suas Bíblias, nós vamos abrir no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repitam comigo: e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos na verdade por esse dia, e te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nada disso faz sentido, Senhor, uma reunião, pessoas, se Jesus não aparecer nas nossas reuniões, Pai. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos, Senhor, receber direcionamentos, confrontos na sua palavra, que vai transformar a nossa vida e que vai estabelecer a cultura do reino em nós, Pai. O Senhor nos chamou, sim, Senhor. Nascemos de novo, Senhor. Agora todas as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o Senhor deseja que nós possamos desenvolver a nossa salvação e crescermos em graça, conhecimento e sabedoria. Oramos para que venha o teu reino nessa manhã e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Oramos também em nome de Jesus para que todo pensamento, Senhor, que nos impeça de ouvirmos a sua palavra, absorvermos e sairmos daqui pegando fogo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos ser fervorosos no Espírito e profundos na palavra de Deus todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que, como eu falei, nós temos vivido os últimos dias de acordo com alguns sinais de Jesus. E uma das coisas que nós temos percebido hoje nos nossos dias é que as pessoas têm falado muito sobre experiências. Quantos já ouviram essa palavra? As empresas, inclusive, mudaram o seu modo até mesmo de vender um serviço, porque eles falam assim: vocês precisam ter uma experiência. Experiência é uma palavra que está muito enraizada nessa cultura desse tempo e desse momento, e experiências são boas. Tanto que recentemente, nesse Dia das Crianças, nós levamos os nossos filhos, fizemos uma troca, na verdade, né? Não demos presentes e levamos eles para ter uma experiência. Levamos eles num parque para que eles pudessem ter uma experiência nova. Não deu muito certo, porque depois eu fui cobrado pelo presente. Porque criança é assim, né? A gente combina o negócio, aí depois chega na hora, eu já percebi que o Natan estava ficando meio estranho. Eu falei: meu Deus, não acredito, ele vai voltar atrás. Só que depois que ele aproveitou aquela experiência, e aí passou a experiência, ele falou: papai, o meu presente. Eu falei: não, mas a gente combinou isso, cara. Não, eu quero o meu presente, mas a gente combinou. E aí foi muito bom, muito incrível que vivemos ali com uma experiência, mas as experiências passam na nossa vida. Todos nós temos experiências, certo? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor, na verdade, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, a partir desse momento nós temos uma experiência
experiência com Deus. A vida é feita de experiências também, mas a experiência, ela nos aproxima de Deus, mas a cultura de Deus, ela nos faz permanecer. E com isso, nós não podemos viver só de experiências. Olha só, Jesus, certo momento, quando uma das coisas que nós precisamos aprender com Jesus, é que Jesus, ele sempre foi conduzido pelo Espírito Santo. Em tudo que ele fazia, Jesus era um homem conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus que deixou a sua glória e habitou entre nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega a um momento onde ele é conduzido pelo Espírito Santo, para que ele pudesse ir ao deserto ser tentado. E ali é interessante isso, porque Jesus, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, e na primeira tentação, Jesus estava ali, na verdade, jejuando e orando por 40 dias, e Jesus, de repente o diabo fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quantos lembram desse episódio de Jesus? E aí Jesus, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que estava acontecendo naquele momento? O diabo estava oferecendo para Jesus uma experiência, onde ele teria uma experiência de, naquele momento, provar a sua identidade diante daquela tentação, mas Jesus, ele está focado na cultura e não está focado somente na experiência. Na verdade, Jesus é o pão da vida, e naquele momento, quando nós olhamos para esse texto bíblico, o que é interessante é que Satanás, ele estava trazendo uma experiência para Jesus, que ia antecipar uma coisa que Jesus teria que esperar o tempo certo, para que isso pudesse acontecer. Então, falando de experiências, Jesus, ele está dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo com isso? Nós precisamos estar fundamentados na verdade eterna de Deus em relação a nós. Deus nos chama para que nós possamos ter uma visão global dele e do seu reino em todas as áreas da nossa vida. Por quê, pastor Sandro? Porque o reino de Deus para nós não é somente um destino, mas é uma realidade de vida que estamos vivendo todos os dias da nossa vida. Então, experiências com Deus dentro da nossa jornada cristã, nós vamos ter e vai nos ajudar. Nós estávamos no Acampo Audaz agora, nesse final de semana que passou, e o nosso apóstolo estava ministrando, e ele deu um exemplo muito claro em relação a isso. Você não pode comer lasanha todos os dias, embora seja muito bom comer lasanha no domingo. Quantos vão comer lasanha nesse domingo? Glória a Deus. O que ele está dizendo? Por quê? Porque nós precisamos nos alimentar com arroz e feijão todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque eventos de Deus na nossa vida e experiências nós vamos ter no decorrer da nossa caminhada, mas nós precisamos entender que Deus nos chama para que nós possamos estabelecer a cultura do reino em todas as áreas da nossa vida. Mas de fato, o que é cultura? Olha só, o que é cultura? Cultura é um ecossistema de valores de uma pessoa ou de um grupo social, que tudo que ele fizer, seja namoro, seja trabalho, seja se alimentar, qualquer decisão que ele toma é baseado nesses valores. Então Jesus está falando aqui nesse texto, e nós lemos o texto de Abraão e vamos chegar lá, para que nós possamos entender o Evangelho de Cristo, não somente como uma experiência quando nós vemos aqui no domingo, e precisamos que Deus entre com provisão em alguma área, e isso é bom, e Ele vai entrar, mas Ele nos chama para uma vida onde nós possamos realmente encarnar a palavra. Olha só, Jesus está lá, e de repente Jesus está jejuando, focado em Deus, e o diabo apresenta diante dele com uma tentação, e ele fala assim: o diabo é sujo, né? Porque Jesus estava com fome, com muita fome. Crente tem fome, crente gosta de comer. Quantos gostam de comer? Amém, nós gostamos, glória a Deus. E aí o que acontece é o seguinte:
O diabo, ele chega diante de Jesus naquele momento, e ele está oferecendo uma experiência para Jesus. Só que Jesus está focado na cultura. Nós não percebemos Jesus. Eu até disse isso para os nossos jovens, porque a gente vive imergido agora nessa cultura de smartphone. Jesus em nenhum momento, quando o diabo fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus não tirou o smartphone, foi pesquisar. Eu até falo nos PGs, vamos abrir a Bíblia, aí a galera pega o celular, e aí eu falo assim, ó, baixa o aplicativo da Bíblia agora, porque eu vejo que está demorando muito. Falei, vocês não baixaram o aplicativo da Bíblia ainda? Então, o que acontece? Jesus, ele não pega o seu celular e ele vai consultar o que a Bíblia diz, não. Jesus encarnou a palavra, porque ele era a própria palavra. Então Jesus responde diretamente com uma palavra, nem só de pão, nem só de experiências, nós devemos de viver a nossa vida cristã, embora elas sejam importantes e façam parte, nós precisamos imergir na cultura do reino de Deus. Fala assim, cultura do reino de Deus. Por quê? Porque o evangelho existe uma forma de nós vivermos. Muitas vezes eu encontro com algumas pessoas onde eu estou fazendo algum aconselhamento bíblico e eu percebo que as pessoas estão somente focadas e isso muitas vezes é difícil para nós. Nós passamos por um problema e parece que esse problema está nos consumindo de certa forma, que parece que Deus não existe mais, parece que nós estamos só focados no problema, as situações estão advergindo e nós estamos perdidos dentro disso, mas o que Deus está nos ensinando nessa manhã é que nós precisamos nos mover sobre os valores da cultura do reino de Deus, que é os mandamentos do Senhor e a palavra do Senhor. Muitas vezes parece que quando nós passamos por momentos de dificuldades na nossa vida, ou será que é só eu que penso assim? Parece que Deus esqueceu das suas promessas. Não é assim, irmãos? Parece que Deus prometeu tantas coisas, mas de repente nós nos encontramos num lugar onde essas coisas não estão acontecendo, e parece que não há um sinal de Deus, de que Deus vai vir e vai me socorrer mediante as situações que eu estou vivendo. Mas muitas vezes esse é o momento de nós estarmos imergidos na cultura do reino, estarmos imergidos na presença de Deus, porque nós precisamos olhar Jesus como nosso maior exemplo. Jesus, ele era conduzido pelo Espírito da verdade em tudo que ele fazia. Sabe, momentos difíceis na nossa jornada de fé e na nossa vida cristã vão sempre ter e vão sempre acontecer, mas nós, quando não estamos imergidos nessa cultura do reino, quando não estamos entendendo o evangelho como um plano completo, como o reino de Deus de forma global, onde Deus está reinando de eternidade a eternidade, e nós estamos debaixo do governo de Deus, e agora ele está nos conduzindo e nos dirigindo para um plano eterno, nós perdemos a visão de tudo isso. Porque, inclusive, o que o diabo queria fazer com Jesus era tirar a visão do plano completo de Deus, oferecendo somente uma experiência para ele naquele momento. O que Deus está nos dizendo nessa manhã é que nós não podemos mais nos mover somente por experiências, embora as experiências sejam boas, nós temos que nos mover nos fundamentos e na verdade eterna de Deus para nós. E como que isso acontece na prática? Olha só, tudo que Deus vai fazer comigo e com você, com nós, tanto na singularidade como na pluralidade que é a igreja, vai passar por um processo de transformação cultural. Deus nos chama quando Jesus aparece, João Batista, pregando o evangelho, dizendo arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que ele está falando? Quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo assim, olha, mudem a forma de pensar, porque está próximo o reino dos céus. Ele está dizendo assim, porque agora vocês têm que pensar como Deus pensa, porque o reino dele está sendo manifesto através de Cristo Jesus. Então, quando nós não estamos na presença de Deus, no domínio de Deus, mas nós não cultivamos a presença de Deus, a palavra, a oração e a meditação bíblica e o jejum, muitas vezes, que são práticas dentro desse ecossistema cultural do reino eterno de Deus, nós nos perdemos e nós ficamos sem direção. É como um cego guiando o outro.
não sabe para onde vai, não sabemos para onde ir, porque nós perdemos o foco, perdemos a presença de Deus, não conseguimos mais saber o que nós vamos fazer, porque até mesmo perdemos de vista as promessas e os propósitos eternos de Deus, e até mesmo vir para a igreja no momento de domingo se torna também uma disciplina, embora a disciplina seja boa, mas somente isso não pode nos fazer viver todos os planos e propósitos de Deus na nossa vida. Presta atenção nisso, olha só. Deus, quando chama Adão e Eva, Ele separa esses homens para que eles formassem uma cultura a partir daquilo que Ele estabeleceu neles. Deus, quando chama Noé, Ele separa esse homem e sua família para estabelecer uma nova cultura através dele. Deus, quando separa Moisés, Ele separa esse homem para que através dele fosse formada uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. E naquela época nós percebemos uma diferença de Moisés para o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha os milagres de Deus, mas não tinha o Deus dos milagres. Moisés tinha os milagres de Deus, mas além de ter os milagres de Deus, Moisés tinha o Deus dos milagres, porque Moisés andava com Deus, a certo ponto de que um homem sobe no monte, e ele desce e ele tem que usar um véu na sua cara. Desculpa a palavra, no seu rosto. Perdão, irmãos, eu conjuguei o verbo errado, eu falei a palavra errada aqui. Mas ele tinha que colocar um véu no seu rosto, por quê? Porque tamanha era a glória de Deus que brilhava na face daquele homem. Esse é o poder de Deus que está disponível para nós todos os dias, mas precisamos entender o Evangelho, esse ecossistema de Deus que está sendo realizado em nós, não somente como eu vir para a igreja para receber uma bênção de Deus, meu irmão, isso é muito pouco. Perto do que Deus quer te entregar, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te ajudar a tomar decisões, Ele quer conduzir você por toda a verdade, Ele quer que você seja um homem e uma mulher que gere um legado nessa terra, que vai transformar as gerações futuras que vão vir em você e através de você. Esse é o propósito eterno de Deus para todos nós. Kathleen Kuhlman, uma grande avivalista, ela diz uma coisa: certa vez quando ela estava num momento onde ela faz uma reunião, onde pessoas, um cassino inteiro, se converte por amor a Jesus, porque eles percebem a presença do Espírito Santo naquele lugar, e Kathleen Kuhlman diz o seguinte: eu nunca senti uma fome tão grande quanto a fome espiritual por Jesus. Deus está gerando nesses últimos dias uma fome e sede no nosso espírito, para que nós possamos ir em lugares que Deus está nos chamando, que só nós podemos ir lá. Sabe o que eu quero dizer com isso? É como se existe um fundo do mar, e Deus está te chamando para que você se aprofunde na presença dEle, através de oração, leitura bíblica, porque isso é o que forma a cultura, isso são os aspectos, os pilares da cultura, e Ele está te chamando para você ir lá, e é como se Ele dissesse: vem. Vem, só você pode ir lá. O pastor não pode orar por você para que você possa ir lá, mas Ele está te chamando, vem, porque Ele está querendo te levar para lugares mais profundos. Mas o que tem a ver isso com Abraão, né, irmãos? Que nós lemos o texto, mas voltando para o texto bíblico aqui de Abraão, Gênesis 12, versículo 1, ele está dizendo o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repete comigo, fala para o seu irmão: vai para a terra que eu te mostrarei. Percebe uma coisa? Deus tinha um propósito eterno para realizar com Abraão. Todos nós, a partir do momento que estamos em Cristo, temos um propósito eterno de Deus que está sendo construído em nós. Nada disso que nós estamos vivendo é sobre nós pessoalmente, mas é sobre o reino de Deus que está sendo estabelecido em nós e através de nós. Cada trabalho que nós fazemos na igreja, cada pessoa que nós nos conectamos e falamos do Evangelho, isso tudo já está no grande plano eterno de Deus. Nós estamos vivendo uma continuidade de eternidade.
Só que o que é interessante aqui é que Deus, imagine comigo, Deus chama Abraão e fala assim, no caso aqui era Abrão ainda, porque depois ele muda o seu nome, mas vamos chamar de Abraão. Deus chama Abraão e diz, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a casa de teu, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele está fazendo com Abraão? Abraão é um exemplo de que para nós vivermos todos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós precisamos passar por uma transformação cultural. Presta atenção nisso, olha só, quando ele diz sai da sua terra, ele está falando, Abraão, eu tenho planos para você, mas você precisa sair dessa influência local, sai da sua terra, você precisa mudar a sua forma de pensar, sai da sua parentela, sai da sua influência pessoal, porque Abraão nesse momento, ele estava vivendo num lugar onde sua família eram fabricantes de ídolos. Deus tinha um propósito para Abraão, mas Abraão precisava dar um passo de fé, ir para onde Deus estava chamando. Por quê? Porque Deus estava proporcionando uma transformação cultural em Abraão, aonde ele diz, sai da sua terra, influência local, sai da sua parentela, influência pessoal, e da casa de teu pai, uma influência geracional. Entende o que eu estou dizendo? Deus está nos transicionando e estabelecendo em nós essa cultura, porque enquanto nós não entendermos o reino de Deus como uma cultura, entendermos o reino de Deus como um ecossistema onde tudo você faz é para a glória de Deus, nós não conseguimos acessar novos lugares em Deus, e parece que a nossa vida fica como se a gente vai para lá, para cá, a gente não sai do lugar, nada acontece de novo, e Deus está nos chamando para que nós possamos entrar nessa cultura, nesse ecossistema, a certo ponto de que nós nos voltamos para as primeiras obras. Como diz Apocalipse, uma igreja que estava orando, uma igreja que evangelizava, uma igreja que fazia pequenos grupos, uma igreja que estava envolvida com tudo. E Jesus aparece para essa igreja e diz, uma coisa eu tenho contra ti, abandonaste o primeiro amor, volta-te às primeiras obras. Sabe, nós não podemos nos acostumar com Jesus. Abraão, para viver e para se tornar o pai da fé, ele não se torna o pai da fé por aquilo que ele fala, ou por aquilo que ele, na verdade, somente tem um nome. Ele se torna pai da fé, porque ele não sabia para onde ia, mas ele sabia o Deus que estava chamando ele para ir para esse novo local de transformação cultural. E nós vemos isso acontecendo em todas as escrituras, homens e mulheres de Deus, Deus separando homens e mulheres, porque enquanto nós não entendermos que o evangelho é uma cultura, é um ecossistema de valores, nós acabamos nos perdendo nessa jornada de fé, e acabamos perdendo o foco e o propósito das coisas. Muitas vezes você vai passar por batalhas, por lutas na sua vida cristã, a certo ponto de que vai parecer que Deus desapareceu, vai parecer que Deus não está mais com você, você vai ficar sem chão, as situações vão acontecer, mas tudo é mentira, porque Deus está conosco em todo tempo, mas existe uma guerra espiritual, e nós temos que estar preparados para essa guerra, guerreando essa guerra, porque senão nós perdemos a compreensão das coisas, perdemos a unção de Deus, perdemos a presença de Deus. E como nós dissemos, o que o texto bíblico diz, nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, mas por um outro lado, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Todos que quiserem mais do Espírito Santo, não há limites para o que Deus pode fazer em você e através de você. E essa é uma manhã de despertamento de Deus para nós. E Abraão sai desse lugar, e Abraão começa a ser transformado por Deus, e Deus cumpre um propósito nele, que faz de Abraão um grande memorial. Abraão se torna o pai da fé. Por quê? Porque Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. Há quanto tempo Deus está te falando, meu irmão? Para que você possa entrar para trabalhar em alguma área da igreja, ou talvez Deus está te falando que você precisa tomar uma decisão, que isso faz parte daquilo que Deus mandou você fazer, e você está protelando isso. Essa é uma manhã de despertamento para todos nós, porque Deus está nos chamando para as profundidades. Não tem como nós queremos viver os planos e propósitos eternos de Deus, grandiosos de Deus, se nós não nos aprofundarmos na cultura.
A Renata sempre fala que eu sou sistemático e que eu sou... A palavra que ela usa, ela fala, você é rotineiro, hein? Misericórdia. Porque ela fala que eu gosto de fazer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Que ela fala que eu gosto de ir no shopping Vila Lobos almoçar todo sábado, é sempre lá. E ela fala, você não muda? Você não sai desse lugar, cara? Você sempre quer fazer isso? Só que Jesus, quando nós olhamos para Ele, o nosso maior exemplo, Jesus é um homem de rotina. Por que que Jesus é um homem de rotina? Nós vemos Jesus passando noites de oração. Nós vemos Jesus orando. Nós vemos Jesus lendo as Escrituras. A Bíblia vai dizer que quando ele era menino, ele crescia diante de Deus e diante dos homens, ele estava nos pés dos rabinos. Jesus encarnou a palavra. Ele era a própria palavra, mas como homem ele teve que encarnar a palavra. É como João Batista. Quando nós olhamos para João Batista, ele aparece no deserto, o menino cresceu lá, sendo aculturado pela cultura de Deus. E aí de repente ele cresce, ele se veste com umas roupas estranhas. João Batista se veste com umas roupas estranhas e come gafanhoto. Quem imagina isso, cara? Mas ele aparece e ele começa a pregar voz do que clama no deserto. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E as pessoas chegam em João Batista e perguntam, quem é você? Ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, ele leu tanto as Escrituras, ele leu tanto a promessa, ele focou tanto no propósito eterno de Deus, que ele tinha que carregar uma mensagem, ele internalizou essa palavra, que as pessoas perguntavam para o João Batista, quem é você? Ele dizia simplesmente, eu sou a voz que clama no deserto, porque o texto de Isaías fala isso, ele recebe o seu chamado, e ele começa a andar nessa direção de chamado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para nós. Pode vir a geração que for, pode vir o tempo que for, pode vir o ano que for, as Escrituras não vão mudar. Nós precisamos nos voltar para uma vida de oração, nós precisamos morrer, nós precisamos jejuar e orar, porque Deus está despertando a sua igreja, para que nós possamos viver os últimos dias, cheios do Espírito Santo. Não vivermos cheios do Espírito Santo é uma omissão com Deus. Jesus, tudo o que fez foi guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus não fez nada por ele mesmo. Olha a cultura de Jesus. Jesus aparece diante dos fariseus e diz, eu não falo aquilo que eu falo somente, eu falo aquilo que o Pai fala. Eu não faço aquilo que eu quero fazer, mas eu falo aquilo que o Pai está fazendo e que eu vi o Pai fazer. O que Jesus está falando aqui é, eu estou imergido na cultura. E ele começa a pregar o Evangelho como uma transformação de mentalidade. Porque quando você transforma a tua mente, você mergulha na palavra, você mergulha na oração e no jejum, você começa a encontrar o puro Deus. Muitas vezes estamos sendo roubados, irmãos, pelos entretenimentos. Não tem problema assistir Netflix, não tem problema assistir séries, filmes, mas muitas vezes existe um vazio dentro de nós, e Deus está nos esperando no quarto. Deus está nos esperando no quarto para que nós entremos, porque a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Muitas vezes você está procurando uma solução para a tua vida, e a Bíblia está dizendo o seguinte, entra no teu quarto, Deus já está lá te esperando, Deus está dentro do quarto te esperando já, a sua solução está lá, em você orar e passar um dia de oração com Deus. E nós estamos correndo atrás de um rolê. Nós estamos falando, não, mas eu acho que eu preciso sair para espairecer, vou dar uma volta no shopping, vou assistir um filme aqui, só que isso não muda nada. Enquanto isso, nós estamos construindo a nossa vida dentro desse ecossistema de mentira, porque existe uma guerra contra nós. Mas o Espírito Santo está nos despertando nessa manhã, para que nós possamos voltar para esse lugar, para que nós possamos ser como Jesus, faz parte do ofício do cristão. Porque quando nós olhamos para Jesus como nosso exemplo, Jesus mostra mais como se vive um filho de Deus na terra, do que a sua morte, somente em um capítulo. Nós vemos ele morrendo e ressuscitando, mas nós temos muitos exemplos de como se vive uma vida cheia do Espírito Santo. Olhe para Jesus.
Ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele era conduzido pelo Espírito da verdade que guiava ele por toda a verdade. Quando nós não nos aprofundamos em oração, quando nós não somos e não andamos conforme o exemplo de Jesus, o que vai acontecer conosco nós perdemos o domínio próprio, irmãos. Se nós não orarmos, nós perdemos o domínio próprio. É como se você encontra-se no meio do dia perdido. Você não sabe o que você faz. Nós estamos vivendo muitas vezes com migalhas de Deus, e Deus está nos dando o seu Espírito, o seu poder, mas para isso nós precisamos de dedicação. Cultura vem de cultivo, nós precisamos cultivar a presença de Deus, nós precisamos voltar para as obras, para os princípios, para os valores, para os fundamentos. Oração, meditação na palavra, jejum, precisamos voltar para isso. Eu sei que todos nós temos as nossas idades, eu sei que todos nós temos as nossas limitações, mas existe um lugar de Deus para todos nós também, meus irmãos. Nem todos podem jejuar um dia todo, mas alguns podem jejuar por uma ou 2, 3 horas, mas nós precisamos voltar para isso. O Espírito Santo clama para que nós possamos passar tempo com Deus, porque quando nós passarmos tempo com Deus, nós vamos receber direções de Deus. Nós estamos procurando Deus onde Ele não está. É muito importante estarmos como igreja, mas eu quero te dizer, existe uma responsabilidade em você buscar a Deus diariamente, constantemente na tua vida pessoal. É por isso que a salvação ela é individual. Não existe como eu ser salvo, porque a Renata vai ser e eu ficar segurando no tênis dela. Não vai dar, irmãos. Não vai dar, e nem ela comigo também. Para eu ficar por baixo também. É brincadeira. É brincadeira, todos nós somos iguais. Mas não tem como. Porque quando nós pensamos nisso, Deus está nos chamando para um compromisso pessoal. Não estamos vivendo as bênçãos de Deus, porque muitas vezes não estamos mergulhados em Deus. Olha só, Jesus quando está no Getsemane ou Getsemane, Ele está ali diante dos discípulos. E Ele sai para orar. E de repente quando Ele está ali orando, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele volta e os discípulos estão lá. E Ele fala assim, vocês não podem orar por 1 hora? E aí Ele fala, orem porque de fato o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam orar. O que Jesus estava dizendo com isso, orar por 1 hora? Ele estava dizendo o seguinte, na velha aliança, quando um sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que percorrer todo um caminho que se somava em 1 hora. Quando desse 1 hora, ele colocava o pé no Santo dos Santos. Jesus está dizendo, se o básico de um sacerdote vocês não conseguem fazer, como vocês querem entrar no Santo dos Santos? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, talvez não é colocando horário em nada, irmãos, o nosso coração tem que estar em Deus, mas talvez possa ser que em toda a nossa história de vida, nós nunca entraremos no Santo dos Santos, porque nós não persistimos em oração, não por um motivo, mas porque Ele é tudo para nós. Talvez algumas áreas da nossa vida está patinando nessa manhã, porque nós não nos voltamos para Ele. E Ele está chamando a sua igreja por um despertamento. Nós não podemos mais permitir que as nossas reuniões não tenham o poder de Deus nas nossas reuniões. Porque Paulo vai dizer que o evangelho não é de bons sermões, sermãos onde você estuda, e é importante estudar, eu sei disso. Mas Paulo vai dizer, o evangelho não é somente de palavras persuasivas, mas o poder de Deus precisa estar nas nossas reuniões. Não é na vida do pastor, é na vida da igreja. O pastor é só uma voz de Deus, um instrumento de Deus, mas nós somos todos sacerdotes de Deus, somos um reino de sacerdotes, e Deus está nos chamando nessa manhã, gerando um despertamento em nós, porque existe muito mais de Deus para nós, e nessa manhã, a pergunta que o Espírito Santo faz para nós, e Ele diz, sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, sai das influências que você está vivendo, e vai para o lugar de profundidade que eu te mostrarei nessa manhã, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, meus irmãos.
E o Senhor está tocando a igreja de uma forma aonde nós vamos começar a ter fome e sede por mais de Jesus. Não existe como. A experiência te aproxima, mas a cultura te mantém lá. A experiência te aproxima, mas a cultura, esse ecossistema de Deus, vai te manter no lugar onde Ele predeterminou para você. Essa é uma manhã de arrependimento e de despertamento para nós. E eu quero chamar o louvor aqui em nome de Jesus. Quando Abraão recebe o chamado de Deus, a Bíblia diz que sempre Deus está voltando, reafirmando a promessa. Vemos Abraão recebendo a promessa, e depois vemos Abraão trilhando os caminhos, e sempre Deus envia um anjo para que Abraão pudesse ser lembrado da promessa. Sabe o que isso quer dizer? Toda a nossa jornada de fé cristã, nós vamos ser lembrados pelo Espírito de Deus, o lugar onde nós precisamos voltar. Um lugar de profundidade, de oração, de meditação na palavra, um lugar de fome e sede por Jesus. Muitas vezes estamos acostumados com Jesus, e Jesus volta para sua cidade de onde ele nasceu, de Nazaré, onde ele cresceu e viveu sua vida, na verdade. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres nesse lugar, porque as pessoas se escandalizavam nele. As pessoas olhavam e falavam assim: não é esse o filho do Zé e da Maria? Cresceu com nós, jogou futebol. Como ele está falando umas palavras bonitas aqui agora? Não. Se escandalizar nele é tipo assim: eu não aceito sua mensagem, não faz sentido isso para mim. E a Bíblia diz que essas pessoas estavam tão frias diante de Jesus. E Jesus sai daquela cidade sem fazer muitos milagres. Sabe o que isso quer dizer? Os avanços de Deus na sua vida não é porque Ele não quer fazer, é porque nós estamos frios enquanto aquilo que Deus quer fazer em nós. E estamos perdidos, mesmo dentro da igreja muitas vezes. Isso não é vergonha, isso é trilhar o caminho e a jornada de fé e sempre olharmos para o Espírito Santo para que Ele possa nos despertar como igreja. E Ele faz isso porque Ele nos ama e quer despertar a nossa vida. Se coloque de pé e comece a falar com Deus sobre essa palavra. Mas você que entendeu isso nessa manhã, eu quero te fazer um convite bem rápido aqui. Primeiramente, para você que está aqui pela primeira vez e você entrou numa igreja ou você ouviu tudo isso e entendeu tudo isso, porque Deus falou no seu coração e você entende que você precisa de uma solução para a sua vida. Jesus é o único caminho que pode te levar a Deus, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te leva para Deus e te torna vivo. E a primeira oportunidade é você que deseja que Jesus seja o seu Senhor. Você que quer dizer assim: Jesus, eu preciso de uma solução para a minha vida. Entra no meu coração, porque a partir de agora eu quero viver tudo isso que foi falado. Faz um sinal com a sua mão, você que está aqui nessa manhã, que está nos visitando. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais deseja que Jesus entre no seu coração a partir dessa manhã? Faz um sinal com a sua mão. Você que está aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar essas duas mulheres aqui para que venham aqui. Nós vamos orar por você. Que venham duas mulheres para acompanhar elas. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas decisões por Jesus.
Estendam suas mãos aqui. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, pela vida dessas duas mulheres que estão reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós oramos por elas e declaramos a paz que excede todo entendimento. Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque novos começos estão sendo estabelecidos a partir dessa manhã na vida dessas mulheres, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. E agora, o Senhor está nos chamando nesse momento. Talvez nessa ministração você identificou e você está dizendo: eu tenho falhado na minha vida em relação a isso, mas você está ouvindo a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: quando ouçam o que o Espírito diz à igreja, é um momento de despertamento da igreja. E eu quero te convidar, você que deseja viver isso, você que deseja que essa fome e sede de Deus entre no seu coração, e você seja despertado pelo Espírito Santo para as novidades de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, sabe? Isso não é uma crítica, isso é um despertamento, porque todos nós, nos momentos da nossa jornada de fé, perdemos o foco e alguma direção daquilo que muitas vezes nós perdemos, e Deus está nos chamando nessa manhã. Então você que deseja receber um toque do Espírito Santo, vem aqui para frente, nós vamos adorar a Deus nesse momento. Só quero te, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero te, nada mais, nada mais, nada além de ti. Mas uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei. Enquanto essa adoração está acontecendo, comece a orar para que você possa receber mais do Espírito Santo. Feche os seus olhos e comece a clamar. Nós temos que persistir em clamar por mais de Deus. Deus está nos despertando como igreja. Você que está aí no seu lugar, estenda suas mãos para essas pessoas. Comece a orar por mais do Senhor nesse lugar, por mais do Espírito Santo nesse lugar. Você vai receber um toque do Senhor de despertamento na tua vida, em nome de Jesus. Comece a orar, vamos nos posicionar em oração nesse lugar, em nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero te, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero te, nada mais, nada mais, nada além. Yeshua. Meu amado
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como e enche-me de novo. Vamos lá, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Soriere canta somarás, Amigo, Senhor Espírito Santo, eu quero mais da sua presença. Eu quero ser despertado todos os dias pelo Senhor. Espírito da verdade, me guia por toda a verdade. Eu abro espaço na minha vida através da oração, através do jejum, através da meditação nas Escrituras, para que o Senhor possa cumprir os teus planos e os teus propósitos em mim. Eu não consigo viver sozinho, mas o Senhor pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, nós vamos participar do nosso culto dos dízimos e ofertas. Então você que veio preparado para esse momento, temos os dados, a chave Pix da igreja. Você pode fazer a sua contribuição aqui, também para você que está aí online. Então você que veio preparado para esse momento, ou você que está aí online e deseja fazer isso,